Uma coisa interessante, um judeu nunca parava um sacrifício. O sacrifício para ele era tão sagrado, que por nada desse mundo ele interrompia. Eles estavam ali sacrificando, naquele tempo eram animais que eram sacrificados. Mas eles estavam realizando o sacrifício estava sendo oferecido a Deus. Era um ato, portanto, diante de Deus. Eles não interrompiam por nada. E várias vezes na história aconteceu que os inimigos, sabendo disso, sabendo que um judeu, sabendo que os sacerdotes, sabendo que os outros que participavam do sacrifício ali no templo, sabendo que até as pessoas que simplesmente estavam no templo, acompanhando a realização daquele sacrifício, eles não paravam o sacrifício e não reagiam, eles aproveitavam justamente a hora do sacrifício para chegarem, para invadirem o templo e para chacinar as pessoas. Várias vezes na história aconteceu isso. E eles estavam contando para Jesus o ato covarde que Pilatos havia assumido. Mais uma vez repetiu-se na história aquilo. Ele aproveitou justamente a hora do sacrifício, sabendo que eles não iam reagir. Foi na hora que os soldados invadiram e chacinaram as pessoas, e como diz aqui, acabaram misturando o sangue deles ao sangue dos sacrifícios. O povo estava consternado, impactuado, e vieram contar isso para Jesus. Versículo 2, Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados deste modo? Veja, Jesus tirou os olhos deles de simplesmente esse acontecimento chocante, esta chacina, e os faz olhar mais para frente. Pensais que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo? E o próprio Jesus responde, versículo 3, não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Se não vos arrependerdes, se não vos converterdes, disse Jesus, perecereis todos do mesmo modo. Jesus estava dizendo que aquilo era castigo de Deus? Não, Jesus não estava dizendo que aquilo era castigo de Deus. Jesus estava dizendo que aquilo, inclusive, era um ato covarde da parte de Pilatos. Mas Jesus não estava olhando simplesmente para uma rebelião que eles tinham feito. Jesus estava olhando para a rebelião deles contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra Deus. E daí Jesus disse para eles: se vocês sinceramente não se converterem, disse Jesus, perecereis todos do mesmo modo. Porque na verdade não é Deus que vai castigar a rebeldia, não. A rebeldia se castiga por si mesma. E nós estamos vendo isso neste mundo. A rebeldia se castiga por si mesma. E Jesus continuou: ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Você sabe que lá em Jerusalém, além da piscina de Siloé, havia também a torre de Siloé. E naqueles tempos, caiu a torre de Siloé. E eles eram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém. E o próprio Jesus responde,
versículo 5, não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Se vocês não se converterem sinceramente, e se os vossos, sim, se os vossos, se os seus filhos, se os seus irmãos, se os seus sobrinhos, se os seus pais, se o seu marido, se a sua mulher não se converterem verdadeiramente, é o próprio Jesus dizendo, perecereis do mesmo modo. Não é que Deus queira que nós pereçamos, ao contrário, Deus não quer que nós pereçamos. E por isso ele diz, convertam-se, agora é hora de conversão. Gente, o pecado é como um revólver voltado para a gente mesma. Na hora que a gente aperta o gatilho, na hora que a gente aperta o gatilho, o revólver vai atirar sobre nós mesmos. O castigo do pecado, aliás, o salário do pecado é a morte. Você sabe muito bem o que é salário. Salário é o pagamento a alguém pelo trabalho que ele fez. A gente paga a pessoa pelo trabalho que ela fez. E a palavra de Deus que o salário, portanto o pagamento do pecado é a morte. E veja bem, não é que Jesus queira, não é que Deus queira justamente pagar com morte e com desgraça quem peca. Não, é o próprio pecado. E digo mais, é o autor do pecado. Você não se lembra justamente daquilo que está numa das mais lindas palavras de Jesus, no Evangelho de São João capítulo 10, onde ele fala do bom pastor. E ele compara o pastor ao ladrão que salta por cima do muro, do aprisco onde estão as ovelhas. E ele diz que o ladrão, e você sabe muito bem quem é o ladrão, não é uma simples pessoa humana não, é o inimigo. Ele diz que o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. Ele não fica sossegado enquanto não faz uma coisa depois da outra. Primeiro roubar as coisas mais preciosas de Deus, mas também roubar de nós. Ele que rouba de você o seu casamento, ele que rouba de você o seu marido ou a sua mulher que perde o juízo. Ele que rouba de nós os nossos filhos, os nossos netos. Ele que rouba de nós a nossa honra, a nossa dignidade. Ele que vem para roubar. E ele faz isso através do pecado, levando a gente ao pecado. Ele é daninho, ele é covarde. Ele sabe que o pecado mata, é como fogo. Ele sabe que o fogo queima. Então ele faz a pessoa ir lá para o fogo. Um parênteses, vocês se lembram dos pró-queimados, né? Nos casos, especialmente de crianças, a grande parte de crianças queimadas, elas é que fizeram a arte. Até entre eles todos me condoeu muito, e depois acabou ficando muito meu amigo, um menino, arteiro, porque é próprio de criança, é próprio de menino. Ele entrou num quartinho que tinha na casa dele, assim fora no quintal, havia um quartinho. E não é que o menino pegou a garrafa de álcool, pegou o fósforo, entrou no quartinho para brincar com o fósforo e o álcool. Provavelmente ele viu pai e mãe acendendo álcool com fósforo e viu que pegou fogo. E claro, a chama do álcool é bonita, né? É colorida. Criança não tem cabeça. Para ele tudo é arte, tudo é bonito, tudo é festa. Não é que o garoto pegou a garrafa de álcool, entrou dentro daquele quartinho para brincar e pegou uma caixa de fósforo cheia. Não precisou a caixa inteirinha. Foi só riscar o primeiro palito. Ele estava ali com a garrafa de álcool aberta. Já viu o resultado. E o pior é que ele entrou e fechou a porta, porque ele queria fazer arte mesmo.
é garoto. Na hora que aquilo explodiu lá dentro e tudo começou a pegar fogo, é claro que ele não tinha como abrir a porta. Até chegar gente que pudesse arrombar a porta e pegar o garoto já estava todo queimado. Por que eu trouxe esse fato? Não estou culpando o garoto, o dele foi arte. Mas, gente, as nossas artes têm essas consequências. E justamente o inimigo, sabendo que fogo queima, e sabendo que pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, ele nos atiça para fazermos essas artes, porque ele sabe a consequência. Você está me entendendo? Daí que ele quer que a gente peque mesmo na sexualidade, e não só na sexualidade, em todos os tipos de pecado. Porque ele sabe justamente que vem a consequência, é um gatilho de um revólver apontado para o nosso lado. É como uma criança que está com uma garrafa de álcool aberta na mão e uma caixa de fósforo. O ladrão, o bandido sabe que a consequência virá, então ele atiça a criança a fazer arte. No fundo, nós acabamos sendo inocentes úteis nas mãos do inimigo quando ele nos tenta a pecar. E nós temos que nos capacitar disto, que pecar é a pior bobagem que existe neste mundo. É como aquele menino que viu apenas a chama bonita do álcool pegando fogo. Ele viu o pai e a mãe, que talvez pegou um pouquinho de álcool só, não sei para fazer o quê, riscou o fósforo e acendeu aquela chama colorida, azul, vermelha, amarela. É assim a chama do álcool, né? Para a criança então é maravilhoso. E o pecado é uma droga mesmo, nem é coisa boa, nem é um álcool de qualidade não, mas acaba se mostrando bonito. E o tentador justamente nos impulsiona, e impulsiona os nossos, e impulsiona os nossos filhos, e engana os nossos filhos. O pecado é mentira em primeiro lugar, como aconteceu com os nossos primeiros pais. Ele encantou a coisa toda, para que eles fossem, pegassem aquela fruta, para que eles tocassem na fruta, sentissem o cheiro da fruta, até que acabassem mordendo e comendo o fruto proibido. É assim que ele age. E em todo o pecado ele age do mesmo jeito. É por isso que nós temos que declarar guerra ao pecado. E deixa eu dizer, é por isso que a Canção Nova decretou guerra ao pecado. O projeto PHN é isso justamente, porque nós, graças a Deus, entendemos o que é o pecado. Não é apenas uma questão de moralismo, não é apenas uma questão de moralismo, e muita gente pensa que isso é moralismo. Não, é questão de vida ou de morte. É como alguém brincar com fogo, é como alguém brincar com arma, é como alguém que tem uma arma voltada para si, né, e vai lá e aperta o gatilho. E justamente o inimigo sabe disso, e tenta a gente, para a gente pegar e puxar o gatilho, só para ver o que vai dar. E claro que dá. E dá o quê? Aquilo que a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Não é que Deus queira que seja, Deus sabia que assim como o fogo queima, assim como o revólver, do qual a gente puxa o gatilho, vai sair a bala. Deus sabe disso. É por isso que Ele diz para a gente não pecar. Ele sabendo disso, é por isso que Ele diz que a gente não entre nesta. Está me entendendo? Mas voltando àquilo que nós estávamos dizendo, muita gente diz, mas afinal das contas, aquelas duas torres lá em Nova York, foram homens que a fizeram ruir. Mas além das duas torres, gente, nós tivemos há pouco tempo atrás o tsunami,
uma coisa da natureza. Veja, não são mais homens, é a própria natureza. E eu digo a vocês, também não é castigo de Deus, não, é a própria natureza, porque está aqui na carta aos Romanos. A natureza aguarda. Deixa eu pegar diretamente na palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, vai comigo, Romanos 8. Romanos 8, 19. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até o presente dia. Qual é a explicação? A natureza foi feita, a natureza, esse mundo bonito que Deus criou, foi feito para ser o jardim no qual Deus nos colocou. Você lembra que lá no livro de Gênesis, diz que Deus colocou os nossos primeiros pais num jardim. Realmente, gente, com toda a deformação que a terra já teve, ela ainda é um jardim. Que beleza! É a natureza que Deus mesmo criou. É um jardim realmente. Embora o homem tenha estragado tanto esse jardim, ele continua sendo um jardim. E a natureza inteira foi criada para isso, para ser um jardim, e mais ainda, para ajudar os filhos de Deus a se manifestarem como filhos de Deus. Só que a natureza está vendo que o que está acontecendo na face da terra é ao contrário. Os filhos de Deus, ao invés de estarem sendo manifestados, os filhos de Deus estão sendo arrasados. E deixa eu dizer, a natureza se revolta contra esta situação, porque ela não foi criada para isto. Então veja bem, esses acontecimentos da natureza que vem se repetindo, que vem se repetindo também no Brasil. Mas como Deus é brasileiro e como Deus nos ama muito e nos privilegia muito, as maiores catástrofes não têm acontecido aqui, têm acontecido fora. E Deus então nos chama a atenção, dizendo: meus filhos, olhem para esses acontecimentos. Primeiro, não é castigo meu não, mas veja, a própria natureza, que é natureza, está revoltada contra esta situação, porque ela não foi criada para isto. E aliás, há um dito do povo que tem muita razão, que é o seguinte: que Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Os homens, ora sim, ora não. Ora perdoam, ora não perdoam. Os homens perdoam de vez em quando, mas a natureza não perdoa nunca. Mas como que a natureza não perdoa nunca? Não, porque a natureza, ela foi criada assim, desse jeito. E ela procede desse jeito, ela não sai daquilo para o qual ela foi criada. Se ela não foi criada para isso, é claro que ela se revolta contra aquilo que está dificultando, aquilo que está impedindo que ela seja aquilo que ela é. É por isso que o povo diz com razão que a natureza não perdoa nunca. É por isso que nós não podemos violentar a natureza, nem a nossa natureza, violentando o nosso corpo, a nossa saúde, que os prejudicados somos nós mesmos, como também todos os outros tipos de violentação da natureza. Gente, o que está acontecendo por aí? Tudo isso, repito, não é castigo de Deus, é a natureza se revoltando contra o pecado na face da terra, porque a face da terra não foi feita para ser palco de pecado, ela foi feita para ser palco da manifestação dos filhos de Deus como filhos de Deus. A natureza, vendo que está acontecendo uma pouca vergonha no seu palco, ela se revolta. Me entendeu agora? Deixa-me dizer, que Deus nos livre disso, né?
Se aqui no palco da Canção Nova, desse palco, ou o palco do Rincão Novo, em qualquer palco da Canção Nova, fossem apresentados pouca vergonha, é claro que eu seria o primeiro a me revoltar, e os membros da Canção Nova seriam os primeiros a revoltar, e você, que é a família Canção Nova, você se revoltaria, não se revoltaria, porque o palco da Canção Nova não foi feito para pouca vergonha. Gente, a mesma coisa, a natureza foi programada, foi criada por Deus, não para ser palco de sem vergonhice e de pouca vergonha na face da terra. E a natureza, vendo a pouca vergonha que estão apresentando no palco, que ela é um palco lindo. Ontem o palco estava bonito, não estava? Lindo, lindo o palco, parabéns a todos que prepararam, né? E realmente, o palco da natureza, gente, é muito mais lindo do que o nosso palco estava ontem. E é por isso que, com razão, o palco lindo que é a natureza, ela se revolta quando se apresentam pouca vergonha em cima dele. Está me entendendo o porquê de tantos acontecimentos? Não é que Deus castigue, é a própria natureza se revoltando. Para resumir e findar essa primeira parte, portanto é o Senhor dizendo: se vocês não se converterem, vocês todos perecerão do mesmo modo. Só que Deus diz isso, não é para a gente perecer, é ao contrário, é como uma mãe, não é? Que fica falando na nossa cabeça, e benditas as nossas mães que falam na nossa cabeça. A mãe fala, não é para você sair mal, não, a mãe fala para você não sair mal. A mãe sabe das consequências. A mãe sabe o que vai acontecer com o filho, a mãe sabe o que vai acontecer com a filha se continuar naquele caminho errado. É por isso que, graças a Deus, as nossas mães ficam falando na nossa cabeça. A nossa mãe é um pouquinho imagem de Deus. Se Deus diz: se vocês não se converterem, todos vocês vão perecer do mesmo modo, não é para que a gente pereça, é para que a gente não pereça se convertendo. Me entendeu? Obrigado que você entendeu. E daí então entram duas coisas. A primeira, o Senhor está pedindo de nós uma grande conversão, uma verdadeira conversão. E conversão quer dizer conversão, é verter. Não é isso que acontece na estrada? Você vai indo para um caminho e diz conversão à esquerda. Então você pega a esquerda é esse lado aqui, né? Então você pega a esquerda e faz conversão e agora vem pelo lado oposto. Ou então conversão à direita, para o lado direito você faz a conversão. Conversão é conversão. Você está assim e você vira para cá, para o lado oposto. Conversão não é assim um pouquinho, vira um pouquinho a cabeça e o resto continua. Tem muita gente que se converte assim. Dá uma olhadinha de lado assim, mas sem vergonha, né? Continua para frente do mesmo jeito. Não, conversão é conversão. Daí eu vou continuar dando os meus passos, mas eu vou dar os meus passos no lado oposto. Tanto quanto eu andei descendo ribanceira abaixo, agora eu vou voltar. Claro, o caminho de conversão é duro, porque quando a gente está no caminho errado, é ribanceira abaixo. Agora, para refazer toda a ribanceira, esse morro, não é fácil. É por isso que não é que Deus dificulte, não. É que ribanceira é ribanceira. Você desceu, meu filho, como o povo diz, para baixo, todo santo ajuda e o diabo empurra. E como empurra, e como empurra. Agora na hora de subir é duro, e o diabo faz que você escorregue, você vai patinando,
Mas não desiste, não desiste, não desiste. Mesmo caindo e levantando, vai em frente, sobe, sobe, sobe. Conversão quer dizer conversão. Então, em primeiro lugar, é necessária a nossa conversão pessoal verdadeira. O Senhor está dizendo, é preciso conversão. Não foi assim que João Batista começou a sua missão? E não é verdade que o Evangelho diz que Jesus começou o seu trabalho de evangelização do mesmo jeito de São João Batista? Do mesmo jeito. A mesma frase é usada para João e para Jesus. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É isso que o Evangelho diz que São João Batista fez, e é isso que o Evangelho diz que Jesus fez. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E realmente o reino de Deus está próximo. Gente, não é o fim do mundo, não é Deus explodir esse mundo e acabar com tudo, não. Ele não vai acabar com a natureza. Pelo contrário, esta terra, essa natureza linda que Deus criou, vai ser palco dos filhos de Deus, que vão viver um longo tempo aqui, em terra nova, em mundo novo, em humanidade nova. É isso que nós pregamos. Não é Deus explodindo com tudo. Alguns trouxas pensam, e alguns bobos falam que nós falamos isso. Não falamos isso. Ao contrário, o Senhor virá e estabelecerá aqui o seu reino, e nós viremos durante um longo tempo, antes ainda de ser céu para sempre. Não, aqui na terra, durante um tempo, aqui neste palco, daquilo que Deus criou, nós veremos uma humanidade nova, numa terra nova. E veja bem, para uma terra nova é preciso uma humanidade nova, e humanidade nova quer dizer humanidade nova, sem nada do velho do pecado, sem nada do velho dos vícios, sem nada do velho da depravação. É esta conversão que cada um de nós precisa fazer, porque o reino de Deus está próximo e cada vez mais próximo. A cada minuto você está mais perto do reino de Deus. Quando é que ele vai acontecer? Não sei, mas ele está cada vez mais perto, e não dá para voltar atrás. Gente, aqui não dá para dar marcha ré, não dá para dar marcha ré, não existe ré aqui, não. A cada minuto você já está mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo. É por isso que a nossa vida precisa ser uma contínua conversão, porque Jesus diz, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E esse crede no Evangelho quer dizer, crede na força do Evangelho. Assim como a gente crê na força de um remédio, que o remédio é eficaz, que aquele remédio vai curar a doença, é isso que Jesus está dizendo. Crede no Evangelho, creia que o Evangelho é suficientemente forte, capaz, eficaz de mudar a situação, de mudar a sua situação, de mudar a situação do seu filho, da sua filha. Veja, não são simples bons conselhos, não, mas é o Evangelho que vai mudar. Não é apenas a gente querer tapar o sol com a peneira, querer que a pessoa seja um pouquinho melhor. Não, gente, é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É isso que vai mudar, vai fazer dela uma criatura nova. Depois que ela tornou-se criatura nova, tudo se mudou. Tudo se mudou. É preciso tornar-se uma criatura nova. E é isso que faz o Evangelho. E é por isso que nós evangelizamos. Então, essa é a primeira parte. Mas a segunda parte é tão importante. Se nós precisamos converter-nos, nós precisamos levar a conversão a uma multidão de pessoas. Porque todo homem, toda mulher tem direito ao Evangelho. Tem direito à conversão. Tem direito à salvação, porque tem direito à vida eterna. Toda criatura, também os japoneses que estão lá do lado de lá. Já imaginou? Do lado de lá dos nossos pés estão os japoneses, literalmente. E os brasileiros que vivem no Japão estão literalmente no lado oposto dos nossos pés. Eles têm direito. Os chineses,
aqueles bilhões de chineses na China têm direito, os hindus, aquela multidão de hindus tem direito ao Evangelho, tem direito à conversão, tem direito à vida eterna. E mais ainda, os nossos 160, 180 hoje, 180 milhões de brasileiros têm o direito à conversão. E eu pergunto a você, quantos desses 180 milhões de brasileiros são verdadeiramente convertidos? A quantos o Evangelho verdadeiramente atingiu? 50%? Não, infelizmente. Olha, se fosse 50%, nós teríamos ainda 90 milhões de brasileiros para serem atingidos pelo Evangelho. Só que infelizmente não são 50%. Serão 25%. Então nós temos aí 140, 130, 125, entre 125 e 130 milhões de brasileiros que precisam ser convertidos. E será que 25% foram realmente convertidos? Gente, a estatística é triste, mas se nós tivermos 10% de verdadeiramente convertidos, é muito. Portanto, temos aí pelo menos 160 milhões de brasileiros que precisam do Evangelho. Mas mesmo que sejam 150, 140, 130, 120, que sejam 100 milhões, bota aí 100 milhões, qual é a nossa tarefa? E deixa eu dizer, esta é a tarefa nossa. Claro, é de toda a igreja, é de todos os cristãos, mas porque é de toda a igreja, porque é de todos os cristãos, é nossa. Não adianta jogar a coisa para os outros, não, é obrigação nossa, é dever nosso. Se os outros não estão fazendo, nós precisamos fazer. E é isso que nós da Canção Nova fazemos. Nós estamos continuamente arregimentando e chamando os que são família Canção Nova, os que se despertaram para isso, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão conosco, aqueles que nos amam, aqueles que nos entenderam, a realmente nós nos unirmos num corpo, num grande exército e entrarmos em ação para evangelizar. Evangelizar quer dizer transformar pessoas pelo Evangelho, é transformar os nossos jovens, portanto os nossos filhos, os nossos netos pelo Evangelho, é transformar as nossas famílias, a sua família pelo Evangelho, é transformar os nossos casamentos que estão correndo risco pelo Evangelho, é transformar a nossa sociedade. Desculpe, olha a pouca vergonha que está a sociedade brasileira. Claro, embora haja brasileiros maravilhosos, mas ao mesmo tempo, gente, que lástima, que chaga na sociedade brasileira. Nós cremos que o Evangelho é capaz de transformar pessoas, e transformando pessoas, transformar as nossas famílias e transformar as nossas sociedades, a nossa sociedade. E é por isso que nós nos unimos, o Evangelho é concreto. Evangelizar não é simplesmente a gente falar dos fatos do Evangelho. Evangelizar não é apenas falar sobre o Evangelho, não, é muito mais. É muito mais, é transformar vidas, é transformar pessoas pelo Evangelho. E o Evangelho é capaz de transformar pessoas. Você sabe muito bem a diferença entre um ferro simples e um ferro imantado. Às vezes aquele pedaço de ferro está enferrujado, está todo quebrado, mas ele está imantado, há ímã ali. Que diferença entre o ferro imantado e o simples ferro? É isso que o Evangelho faz. Não é uma coisa exterior, é uma coisa interior. Ele nos transforma como ferro imantado. E o ferro imantado é totalmente diferente. A pessoa que teve a graça da conversão pelo Evangelho é totalmente outra. E ela é, inclusive, agente de transformação. Assim como o ímã atrai,
atrai. Tudo que é de metal, o ímã atrai. Igualmente, o Evangelho causa Evangelho, o Evangelho causa Evangelho. É por isso que nós precisamos nos unir. É por isso que Deus quis uma canção nova, é por isso que Deus quis um clube do ouvinte, é por isso que Deus quis sócios, é por isso que Deus quis arrecadadores, é por isso que Deus quis representantes, é por isso que Deus quis essa família nossa. Claro, é a igreja inteira, mas nós, família Canção Nova, somos parte integrante da igreja. Não somos toda a igreja, mas somos parte integrante, parte essencial da igreja. Por isso nós queremos assumir cada vez mais a nossa missão. E missão fala de missionário. Nós queremos ser verdadeiramente os missionários do Evangelho. Aqueles que vão fazer com que tudo se transforme pelo Evangelho. Que tudo, a partir de você, a partir de seu filho, a partir de sua filha, a partir de seu casamento, que tudo seja transformado pelo Evangelho. A partir de toda a sua família, que tudo seja transformado pelo Evangelho. As pessoas que você ama, as pessoas com as quais você se preocupa, talvez, quem sabe, graças a Deus, você já conseguiu muita coisa com a sua família, de dentro da sua casa, mas vendo a situação do seu irmão, da sua irmã, casados, que têm a família deles com seus filhos, que são seus sobrinhos, você fica com o coração na mão. Você vendo a situação dos seus tios, com os filhos deles que são seus primos, com as famílias deles, porque aumenta, né? Todos os seus primos que têm as famílias deles. E você dá uma olhada nas famílias deles e nos filhos deles e como é que eles são. Meu Deus, quanta coisa está sendo necessária. Como Deus precisa ainda transformar, e o Evangelho tem força suficiente para mudar tudo isto. É por isso que nós nos unimos, nós formamos um só corpo, para transformar todas as coisas pelo Evangelho. Obrigado, Senhor. É por isso que nós entramos nesta empreitada. É por isso que nós somos Canção Nova, é por isso que nós somos família Canção Nova, Senhor. É por isso que nós empeitamos esse projeto PHN. Por hoje não vou mais pecar, porque por hoje sim, por hoje eu vou me converter cada vez mais, Senhor, dizendo não ao pecado e sim à santidade. Sim, Senhor, é isso que cada um de nós que está aqui quer. Mas vendo que nós somos fracos, nós pedimos a Tua misericórdia. Senhor, mais do que nunca, a Tua misericórdia está sobre nós. Muito mais do que nunca, Senhor, a Tua misericórdia está sobre nós. Tanto quanto nós estamos sendo envolvidos pelo ar, e há toneladas de ar, Senhor, há toneladas de oxigênio ao nosso derredor, Senhor, a Tua misericórdia está ao nosso derredor. Senhor, há toneladas e toneladas de misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. A misericórdia para os nossos filhos. A misericórdia, Senhor, para o nosso pai, para a nossa mãe. A misericórdia para o seu marido. A misericórdia de Deus para a sua esposa. A misericórdia de Deus para seu pai, para sua mãe, tanto quanto há para seu filho e sua filha, mas também para seu primo, para seu tio. A misericórdia de Deus para aqueles que rodeiam você e aqueles que você ama, seu namorado, seu noivo, mas outras pessoas que você ama. A misericórdia, e obrigado, Senhor, porque a misericórdia. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. E o maior sinal da Tua misericórdia é o Espírito Santo derramado sobre nós em torrentes
de água viva. Então derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre a nossa família, Senhor, derrama sobre a nossa sociedade, Senhor, derrama sobre o Brasil, Senhor, derrama sobre o mundo o Teu Espírito Santo. Estamos pedindo, peça junto comigo, levante os seus braços, sim, vem Espírito Santo. Jesus, derrama o Teu Espírito Santo. Pai, derrama o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, nós precisamos, nós pessoalmente precisamos, Senhor, a nossa família precisa, o casamento de cada um desses Teus filhos e filhas precisam, Senhor, as nossas famílias precisam muito, precisam urgentemente. Senhor, manda o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito, inunda-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Senhor, transforma tudo pelo Espírito Santo, transforma tudo, Senhor, pelo Evangelho. Senhor, muda a face da terra. O Senhor disse: renovareis a face da terra. É isso, Senhor. Eis que eu faço novas todas as coisas. Faz, Senhor, faz novas todas as coisas em mim, em nós, na minha casa, na minha família, no meu casamento, na sociedade brasileira, nesse mundo, Senhor. Faz novas